a gravação. Aí o pessoal vai entrando, vou compartilhar alguns slides, falar dessas notícias, e aí depois a gente pode já entrar de férias, né? Eu acho que vocês vão ter outras aulas aí, mas pelo menos em relação à atualidade já termina esse semestre, né? Tá todo mundo conseguindo ver os slides aí? Sim. Tá, beleza. Então, como eu tinha falado, é uma aula mais focada nas últimas notícias mesmo da semana. E aí eu vou explicar um pouquinho das coisas que aconteceram, né? Vou começar pela demissão do ministro do Meio Ambiente, a exoneração dele, né? A demissão foi publicada no Diário Oficial, o Ricardo Salles, acho que todo mundo conhece aí. Ele chegou a fazer um pronunciamento para a imprensa, né, no Palácio do Planalto, e meio que explicou ali os motivos que ele achou que foi o que fez ele sair do ministério, né? E aí, segundo ele, o que está acontecendo no país é um processo meio que de criminalização de alguma opinião divergente sobre questão ambiental. E aí ele estava meio que abrindo um espaço, saindo do cargo para dar um maior diálogo, né? Então, ele achava que o pessoal ambientalista pensa de um jeito, e aí quem tiver a opinião diferente, essa opinião vai ser meio que criminalizada. Ele também fez um balanço ali dos 2 anos e meio de gestão, né, que durou, porque ele está como ministro desde a posse do presidente, né? Falou que tentou cumprir as orientações do presidente para equilibrar o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e respeitar também o setor privado, né, da iniciativa privada, as empresas, para meio que também fazer um desenvolvimento sustentável. Falou do agronegócio e dos empresários. E aí citou algumas medidas, que eu já até tinha falado de uma aqui, que é o Marco Legal do Saneamento Básico, né? Que vai permitir, em alguns anos, talvez 10 ou 15 anos, que a população brasileira, quase que total, quase 100% da população, tenha acesso ao tratamento de água e esgoto, e isso ajuda muito o meio ambiente, né? Porque a maioria da poluição dos rios que acontecem é nas cidades, e muitas cidades brasileiras não têm esse tratamento de água e esgoto, né? Esse tratamento sanitário. O programa Lixão Zero também, que veio com essa lei do marco do saneamento básico, que a intenção é acabar com esses lixões ao céu aberto e tal, tentar fazer algum aterro, alguma coisa mais sustentável também. Esse programa de parques nacionais, a abertura de concurso para o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, e aquele programa que ele falou que era para adotar um parque, alguma pessoa famosa que poderia meio que adotar um parque e fazer doações para preservação, né? Só que muita gente falou que o motivo dessa demissão não foi por questão de abrir espaço de diálogo, nem coisas do tipo, porque no mês passado, por decisão do ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes, o Salles ele foi alvo de mandado de busca e apreensão e teve também os sigilos bancários e fiscais quebrados, né, por conta daquela operação que chamava Acuanduba, acho que é esse o nome, que foi deflagrada pela Polícia Federal, porque ele foi acusado ali de crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação, facilitação de contrabando. Então, meio que tinham, de acordo com o STF, né, e essas investigações da Polícia Federal, tinha meio que um esquema ali de venda ilegal de madeira ou de extração ilegal de madeira, e ele, por não ter denunciado talvez esse esquema, ele teria prevaricado, que esse é o crime que um funcionário público comete quando vê alguma coisa errada e não fala nada, né, fica quieto. E aí existe essa suspeita de um esquema internacional de exportação ilegal de madeira, e além do ex-ministro, né, que meio que seria não o chefe ali, mas que seria a pessoa que teria que denunciar que ele não denunciou, tem também outras 17 pessoas que estão sendo investigadas, e na época também o STF determinou o afastamento de Eduardo Bin, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA, né? Então, agora que ele saiu do ministério, provavelmente essas investigações vão continuar aí nos próximos dias, né? E provavelmente também, como a gente vai entrar de férias, ao longo desse mês de férias vai ter algum desdobramento sobre isso, né? Eu coloquei 2 links aqui, e aí caso isso realmente se configurar um esquema internacional,
de exportação ilegal, ou alguma coisa do tipo. Provavelmente vai ser uma notícia muito importante e aí eu vou trazer mais para frente, né? Aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa, pode ficar à vontade. A segunda notícia aqui, acho que todo mundo viu, é que aquele cara que estava fugido lá no Goiás, né, o Lázaro, foi morto pela polícia. Eu tinha falado do caso dele na semana passada, que ele tinha fugido desde 2018 da prisão por conta da saidinha temporária e também por conta da regressão de pena, né? Que no Brasil os crimes funcionam desse jeito. De 1 a 4 anos você não vai preso, de 4 a 8 anos você fica em semiaberto, então você só vai na cadeia para dormir, né? Mas durante o dia você fica solto. E quando você comete um crime acima de 8 anos, aí você vai para regime fechado, né? Só que após um sexto ou 2/3, né, ali do cumprimento da pena, depende do caso, o cara já pode ter o benefício de progredir de regime. E ele vai ir para o regime semiaberto, que foi o que aconteceu com o Lázaro, né? Aí ele conseguiu fugir e teve também o direito àquelas saidinhas. Fugiu em 2018, estava 3 anos aí já foragido, né? Só que nos últimos meses ele foi acusado de matar 4 pessoas de uma família, estuprar uma mulher, né? E aí começou essa perseguição, que a gente já havia falado desde a semana passada, e agora, recentemente, né, um coronel da Polícia Militar de Goiânia informou que ele tinha sido morto logo após a detenção, né? O criminoso de 32 anos foi levado com vida para o hospital, só que não resistiu aos ferimentos, né? Porque o pessoal falou que foi muito tiro. E aí, na última quinta-feira também, outras 2 pessoas tinham sido presas, porque tinha uma suspeita ali de que tinham pessoas na região que estavam auxiliando a fuga desse psicopata ali. E aí, com a prisão dessas 2 pessoas, as buscas se intensificaram, né? Porque também colheram informações, né? Para ver onde o cara estava ali, acharam filmagens, e aí ele acabou sendo morto aí nessa semana, né? A próxima notícia aqui que eu coloquei foi que o governo federal também foi acusado de comprar vacina superfaturada por um deputado e o irmão dele, que é o deputado Luiz Miranda, e o irmão dele que trabalhava se eu não me engano, no Ministério da Saúde, nessa parte de compra de vacinas. E aí, o presidente disse na segunda-feira que não sabe de tudo que acontece dos ministérios, né, que não tem como ele saber de todas as coisas que se passam ali, porque é muita gente, muito funcionário, e que ele tinha que confiar nos ministros, né? E aí, muita gente falou que ele tinha sido informado de algumas irregularidades no processo de compra da vacina, inclusive esse deputado que denunciou, falou que ele chegou a falar para o presidente isso, e aí ele deu o depoimento na última semana, na CPI da pandemia, lá no Senado, né? Um depoimento de mais de 10 horas, e incluiu esses irmãos Mirandas aí, que apresentaram alguns documentos e conversas que mostraram que tinha meio que uma pressão ali para comprar essa vacina, a Covaxin. E essa vacina ainda não foi nem aprovada na Anvisa, né, que é o nosso método de controle ali, né. E aí, quem estava fazendo essa pressão atípica era uma empresa brasileira que chama Precisa Medicamentos, e falou que após ele ser pressionado pelos senadores ali na CPI, ele falou que o líder do governo, né, na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que é um deputado do PP, que fazia essa pressão para aprovar o Congresso da compra de 20 milhões de doses dessa vacina. Então, essa coisa também está sendo investigada, né? Provavelmente, talvez o Ministério Público vai entrar nisso também. E aí, caso isso também vire algum escândalo durante as férias, né? Porque a gente vai ficar 4 semanas sem ter aulas, eu retorno nesse assunto também, né? Coloquei 2 links aqui de matérias do G1, caso alguém queira ler depois. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar também. A próxima notícia aqui é que o Joe Biden ele atacou milícias na Síria e no Iraque, né? No começo do ano a gente viu o conflito entre o Irã e os Estados Unidos, né? Que essa coisa já vem desde a época que os Estados Unidos tirou um presidente que o Irã tinha lá e aí meio que virou um país inimigo do Irã e é um país aliado de Israel também. A gente viu a questão de Israel, da Palestina, que a Palestina é financiada pelo Irã. Então,
meio que tem uma divisão clássica ali, que é Estados Unidos e Israel de um lado, e Palestina, Irã e Síria de outro, né? Então, na última semana, o presidente dos Estados Unidos, que agora é o Joe Biden, falou que ele mesmo que ordenou esses ataques aéreos nas instalações de milícias da Síria e no Iraque, e isso aconteceu no último domingo, e ele falou que ocorreu tudo dentro da lei internacional, sem nenhum problema, só que o Irã afirma que teve gente que chegou a morrer, inclusive crianças lá, e a Casa Branca também argumentou que atingiram alvos bem definidos de milícias, em que não se tratava de crianças nem nada do tipo, né? De acordo com o Biden, a ofensiva aérea atingiu alguns armazéns de armas, né, centros de comandos, logísticas ali das facções. Só que há pouco tempo também a gente viu uma guerra que teve entre a Palestina e Israel, que foi financiada pelo Irã, né, e estava gerando essa estabilidade, inclusive até o primeiro-ministro de Israel perdeu o cargo, né, perdeu as eleições, é um novo primeiro-ministro agora, e talvez essa ofensiva aérea que o Joe Biden fez pode indicar que o cenário vai continuar meio estável ali, ou talvez possa ter até algumas outras guerras ou outros bombardeios também nos próximos meses. Mas também tudo indica que o Joe Biden ele vai tentar reabrir ali as negociações com o Irã na questão nuclear também, que eu cheguei a falar disso em alguma aula do começo do ano, que o Donald Trump tinha saído desse acordo com o Irã, porque ele falava que se os Estados Unidos deixassem o Irã enriquecer urânio, mesmo que em pequenas quantidades, ao longo prazo o Irã conseguiria ter uma arma nuclear, né? Então ele saiu desse acordo e o Joe Biden parece que quer retomar algumas negociações sobre o enriquecimento de urânio no Irã, né? Talvez possibilitando ali alguma questão nuclear, não sei. Provavelmente vai ser alguma coisa falada nos próximos dias também. E aí, para terminar aqui, né? Não tinha tanta coisa para falar, mas também já é 7h20. O Cristiano Ronaldo, vou dar uma notícia de futebol aqui, né? Para sair um pouco mais leve para as férias. Foi eliminado da Eurocopa, só que teve 4 recordes mundiais, né? O atacante de 36 anos jogou 4 jogos, marcou 5 gols, deu uma assistência. E aí, esses fatos que aconteceram, né, tornaram ele o maior artilheiro isolado da história da Eurocopa. É o jogador que mais disputou Eurocopas no mundo. O jogador com mais gols para uma seleção na história. O segundo colocado agora era um iraniano, né? E ele foi ultrapassado. E também o jogador com mais assistências nas Eurocopas aí. Então, essa era uma notícia mais tranquila aí, que provavelmente a gente não vai ter que voltar mais para frente. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, chegou depois, quiser que volte em algum ponto, pode falar. Eu não sei se o próximo professor vai adiantar a aula dele para 7h30, porque se for, aí falta só uns 10 minutos aí para a próxima aula. Mas caso alguém também não tenha nenhuma dúvida, eu posso encerrar aqui e dou uns 10 minutos livres para todo mundo aí. Tudo certo? Tudo certo. Bom, deixa eu ver, acho que Tranquilo. tem uma coisa aqui no chat, vou parar o compartilhamento. A Aline falando que tá tudo certo, Maria Eduarda também. Bom, então é isso aí. Bom resto de semana aí para todo mundo, né? Obrigado pela presença. Boas férias também, né? Mês de julho vai ser de férias aí, bom descanso. E até o mês de agosto aí, que a gente volta com as aulas do cursinho. Boa noite, se Deus quiser. Boas férias também. Boa noite, amém. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Eu que agradeço a presença aí. Boa noite.